Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. E hoje o que nós veremos? Veremos aí por que Jesus falava por parábolas. Você já se perguntou por que Jesus, quando estava aqui na terra, ele usava parábolas para ensinar o povo? Daí os irmãos sabem o que é parábola. Parábola é uma história que Jesus Cristo inventava e usava para trazer ensinamentos espirituais. Então Jesus usou várias e várias parábolas. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio. Então ele usou uma parábola, uma alegoria ali, mas usando ali elementos da vida real, naquela história que é inventada, para explicar coisas que são espirituais. Na parábola do trigo e do joio, por exemplo, ele falava dos salvos, dos não salvos, do diabo que plantou o joio, do fim do mundo, da colheita, dos anjos, a separação dos perdidos para ser queimado, a separação dos salvos para ir para o celeiro, o trigo, né, representando a vida eterna e a salvação. Então ele usava histórias do dia a dia para ensinar coisas espirituais. Mas a pergunta é, por que Jesus usava parábolas? Por que Jesus falava por parábolas? Olha, se você seguir uma linha que hoje é denominada calvinista, ou uma linha calvinista, você vai pensar que Jesus falava por parábolas para que essa mensagem tocasse no coração somente dos eleitos. Mas aqueles que não são eleitos para a salvação, essa mensagem não deveria tocar. Pelo contrário, ia endurecer mais o coração dessas pessoas. E com base nisso, o que eles vão dizer? Eles vão usar então Marcos capítulo 10. Olha só o que diz Marcos capítulo 10, capítulo 4, versículos 10 a 12, dizem assim. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu, a vós outro vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Se você pega esse texto isolado, você vai concordar com a ideia calvinista de que as parábolas foram faladas por Jesus Cristo para que os não eleitos viessem a nunca se arrepender. Que eles escutassem a palavra de Deus, mas nunca entendessem. Que eles escutassem a palavra de Deus, mas essa palavra nunca penetrasse no seu coração. Que eles escutassem a palavra de Deus, mas seu coração cada dia ia ficar mais endurecido. Então, o objetivo da parábola era endurecer aqueles que são não eleitos, os réprobos, aqueles a quem Deus não escolheu para a salvação. Mas será que esse é o objetivo mesmo de Jesus falar por parábolas? Meus irmãos, quando nós isolamos um texto, você vai acabar concordando com o calvinismo. Mas quando você percebe todo o contexto bíblico, você vai perceber que não. No calvinismo não está certo, essa ideia de que Jesus usava parábolas para que pessoas não se convertessem, não está correta. Pelo contrário, no mesmo texto aqui de Marcos capítulo 4, olha só o que diz o versículo 33 e perceba por que Jesus falava por parábolas. Marcos 4, 33 diz assim, e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Note que Jesus Cristo falava por parábolas para que as pessoas compreendessem. Ele falava por parábolas conforme a capacidade de entendimento das pessoas. Por quê? A intenção de Jesus era simplificar a palavra de Deus para que todos pudessem compreender. Note que isso é incompatível, essa ideia de que todos possam compreender a mensagem de Deus é incompatível com a ideia calvinista. Se você então aceita a ideia calvinista de que Deus falava por parábolas para que as pessoas não compreendessem a palavra dele, bom, esse versículo acaba sendo incompatível. Mas vamos ver realmente qual era a intenção de Deus por falar por parábolas e por que algumas pessoas então endureciam o seu coração. Será porque elas eram não eleitas? Meus irmãos, quando nós não isolamos um texto, e pegamos todo o contexto, vemos em outros livros esse mesmo cenário acontecendo, a gente vai entender o que Deus ele estava realmente querendo dizer por parábolas. Daí quando nós vamos lá para Mateus, que é o texto paralelo de Marcos capítulo 4, nós vamos lá para Mateus capítulo 13, olha só o que diz aqui o versículo 14 e o versículo 15.
Por que que algumas pessoas não compreendiam quando Jesus falava por parábola? Será que existia ali uma mensagem secreta somente para os eleitos e essa mensagem secreta não era compreendida pelos não eleitos? Olha só o que diz aí, Mateus 13, 14 e 15 diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, quando Jesus falava por parábolas. Daí ele está citando agora o Antigo Testamento. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Qual que é o motivo que eles não estavam compreendendo e entendendo as parábolas? As pessoas que não criam? Olha o 15 agora, e risque isso na sua Bíblia. Porque o coração deste povo está endurecido. Note muito bem, não é que Deus falava por parábolas para que eles não se convertessem. Deus falava por parábolas para que todos compreendessem. Mas alguns não compreendiam porque o coração deles estava endurecido. Olha a continuação do texto. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Note que quem não quer entender, não vai entender. É isso que Jesus Cristo está explicando. É por isso que Jesus falava por parábolas. Ele falava para que todos compreendessem. Mas por que então algum grupo não compreendia? Não era porque eles não eram eleitos. Não era porque Deus não deu para eles uma graça irresistível. Não. É porque eles não queriam. É porque o coração deles estava endurecido. E quando eles ouviram as parábolas e a palavra de Deus, eles ouviram de mau grado. Eles não queriam estar ouvindo aquelas parábolas. Por isso que eles não compreendiam. Aqueles que estavam desejosos e queriam e aceitavam essa palavra, não eram resistentes ao Espírito Santo, então eles compreendiam a mensagem. Eles eram salvos. Mas aqueles que ao ouvirem as parábolas se tornassem resistentes à voz do Espírito Santo, eles então não compreendiam a verdade do Evangelho explanado pela parábola. Note que é simples assim. Não é porque Deus quis revelar sua verdade para uns e para outros não. Não, o texto está bem claro. Deus falava por parábolas para que todos compreendessem conforme a capacidade de mentalidade de cada um. Mas uns não compreendiam porque eles não queriam compreender, porque eles estavam com o coração endurecido, eles ouviam de mau grado. Outros compreendiam porque eles se arrependeram, porque eles não resistiram à voz do Espírito Santo e assim, dessa maneira, eles compreenderam a verdade do Evangelho. Olha só, meus irmãos, o que diz também o versículo 16? Diz assim, Mateus 13, 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. A palavra de Deus está dizendo para aqueles que estão ouvindo a parábola e para aqueles que não se fazem resistentes ao Espírito Santo. Vocês são felizes porque vocês estão ouvindo, vocês estão vendo, os seus corações estão abertos para ouvir a palavra de Deus. Mas eles não estão entendendo, não é porque eu os elegi para a perdição, mas é porque eles próprios endurecem o seu coração. Então, já que eles não querem compreender, eles não compreenderão essa mensagem. Ouvirão, mas não entenderão. Verão, mas não perceberão. Então note por que algumas pessoas não compreendiam a mensagem. Por que Jesus falava por parábolas? Para que todos entendessem. Era uma mensagem simplificada a nível e alcance intelectual de todas as pessoas. Mas por que mesmo assim alguns não compreendiam? É porque eles tinham o coração endurecido e não porque eles não eram eleitos. Então note, meus irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 6 diz o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, a palavra de Deus sendo bem clara, algumas pessoas não querem ouvir o Evangelho, algumas pessoas não querem se arrepender, algumas pessoas não querem o Espírito Santo. Para esses, o Evangelho, quando é lançado para elas, elas vão rejeitar, elas vão menosprezar, elas vão pegar isso e jogar na lama, elas não vão valorizar o Evangelho. Por isso que elas não irão compreender a mensagem do Evangelho. Então note muito bem, por quê? Simplificando, Deus falava por parábolas para que todos compreendessem. Uns compreendiam porque ouviam a voz do Espírito Santo, abriam o seu coração para o Espírito Santo, não eram resistentes ao Espírito Santo. E outros não compreendiam porque ouviam de mau grado, não
queriam ouvir a voz do Espírito Santo eram resistentes à voz do Espírito Santo no seu coração. Assim como Estevão, ele disse lá em Atos capítulo 7, versículo 51, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Note que é possível resistir ao Espírito Santo. Estes que resistem ao Espírito Santo não compreendem a palavra de Deus. Isso não significa que Deus os elegeu para a condenação e elegeu os que entendem para a salvação. Não significa isso, mas significa que estes ouviram de bom grado. Estes ouviram de mau grado, por isso que não compreendem. Espero que essa live tenha ficado clara e elucidativa para você, entendendo por que Jesus falava por parábolas. Caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que vamos procurar em algum momento estar respondendo esses comentários. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus direcione cada dia mais a sua vida.